Tem gente que não acredita nessas coisas de outro mundo, mas depois do que aconteceu comigo naquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Sou mergulhadora de resgate e naquela manhã de terça-feira tinha recebido um chamado que parecia ser igual a tantos outros. Era época de chuva, o rio tinha subido muito e a água estava da cor de café com leite de tão suja. Quando cheguei no local com minha equipe, tinha um monte de gente na margem. Professores desesperados, crianças chorando e policiais tentando acalmar todo mundo. Um menino de 11 anos tinha sumido durante um passeio da escola. Os colegas dele contaram que estavam brincando perto da margem quando ele escorregou e a correnteza levou. Os professores até tentaram pular na água para salvar, mas a força do rio não deixou ninguém chegar perto. A água estava gelada demais, com aquele frio que corta até os ossos. Fiquei olhando para o rio enquanto colocava meu equipamento e pensei comigo mesma: essa busca vai ser difícil. Já tinha feito muitos resgates assim, e quando a água está desse jeito, a gente quase não enxerga nada debaixo d'água. É tipo mergulhar numa sopa escura, sabe? Você tem que ir mais pelo tato do que pela visão. Quando entrei na água, senti aquele peso dos equipamentos e o coração apertado. Por mais que a gente se acostume com esse trabalho, nunca é fácil quando tem criança envolvida. Desci uns 3 metros e, como imaginei, não dava para ver quase nada. Ia tateando devagar, com cuidado por causa dos galhos e pedras. Então aconteceu uma coisa que até hoje não sei explicar direito. De repente, a água ao meu redor começou a clarear, como se alguém tivesse ligado uma luz bem forte. Em questão de segundos, tudo ficou cristalino. Dava para ver cada detalhe do fundo do rio. Achei que era algum efeito da luz do sol entrando na água, ou sei lá, alguma coisa que tinha a ver com a correnteza mudando. Mas aí vi o corpo do menino preso entre uns galhos de árvore que tinham caído no rio. Ele estava lá, parado, com a camiseta da escola enroscada nos galhos. Nadei rápido até ele, com aquela sensação estranha de que algo não estava normal. A água continuava transparente, só ali onde a gente estava, porque mais adiante dava para ver que continuava escura e suja. E aí, quando estava quase alcançando ele, aconteceu aquilo que me deixou sem dormir por muitas noites. O menino virou o rosto na minha direção e abriu os olhos. Estava certa que ele estava morto, porque já fazia 3 horas que tinha sumido na água. Mas lá estava ele, me olhando direto nos olhos, e não tinha medo no olhar dele. Era mais como se ele estivesse esperando por mim. Foi tudo muito rápido, sabe? Questão de segundos mesmo. Ele levantou o braço e apontou para o lado direito, mais para baixo no rio, onde a correnteza ficava mais forte. Tentei entender o que ele queria mostrar, mas não consegui ver nada além da água que voltava a ficar turva. Era como se uma nuvem escura tivesse passando entre a gente, e quando pisquei, a água já tinha voltado a ficar toda suja de novo, e o menino, bem, ele estava lá, imóvel de novo, como deveria estar. Engoli seco e senti a pele toda arrepiada, mesmo com a roupa de mergulho que protege do frio. Tinha certeza que ele não podia ter aberto os olhos nem apontado para nada, mas foi tão real que não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Consegui soltar o corpo dele dos galhos e comecei a subir com cuidado. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando emergimos, ouvi os gritos da equipe que esperava na margem. Ela achou! Ela achou! Carreguei o corpo até a margem, tentando não olhar para o rosto dele. Os paramédicos já esperavam, mas era tarde demais, claro. Nunca vou esquecer o choro da mãe dele quando chegou. Aquele som de partir o coração que a gente escuta e fica marcado para sempre. Tentei contar para o meu chefe o que tinha acontecido debaixo d'água, mas parei no meio. Como ia explicar que um menino morto tinha aberto os olhos e apontado para alguma coisa?
Ele ia achar que eu estava ficando louca ou que o estresse do trabalho tinha me afetado. Então guardei aquilo só para mim. Mas a imagem não saía da minha cabeça, principalmente o dedo apontando rio abaixo. O que ele queria mostrar? Fiquei com aquela pulga atrás da orelha por dias. Na semana seguinte, estava em casa assistindo TV quando o telefone tocou. Era o pessoal da central avisando de outro afogamento, no mesmo rio. Outro menino de idade parecida tinha caído numa parte mais funda. Quando me falaram o local exato, senti um frio na barriga. Era exatamente o ponto que o primeiro menino tinha apontado debaixo d'água. Não podia ser coincidência, né? Vesti a roupa e dirigi feito louca até lá. Dessa vez, a família estava toda na margem. O pai tinha até tentado pular para salvar o filho, mas também não conseguiu por causa da correnteza. Me preparei rápido e mergulhei, com um sentimento estranho de que algo ia acontecer. A água continuava turva como sempre, mas dessa vez parecia que eu sabia exatamente onde ir. Era como se algo me puxasse para o lugar certo. E aí, enquanto nadava perto do fundo, senti uma coisa gelada segurando meu tornozelo. Na hora, quase soltei o regulador da boca de susto. Olhei para baixo e não vi nada, mas a sensação continuava lá, como dedos pequenos me guiando. Segui aquela sensação estranha da mão no meu tornozelo, mesmo com o medo crescendo dentro de mim. A mão me guiava como se conhecesse cada canto daquele rio, cada pedra, cada buraco. Não dava para ver quase nada, só sentia aquele puxão leve me dizendo para onde ir. De repente, a mão soltou meu tornozelo e bem na minha frente vi o corpo do menino preso entre umas raízes no fundo do rio. Nadei até ele o mais rápido que pude, o coração quase saindo pela boca. Quando cheguei perto, notei que ele ainda se mexia um pouquinho. Estava vivo. Agarrei ele com força e comecei a subir, rezando para dar tempo. Emergi com ele nos braços e gritei por ajuda. A equipe em terra veio correndo e pegou o menino de mim. Os paramédicos começaram os primeiros socorros ali mesmo na margem. Ele tinha engolido muita água, mas o coração ainda batia fraco. Ficaram uns 15 minutos trabalhando nele, até que finalmente ele tossiu, cuspiu um monte de água e começou a respirar por conta própria. Todo mundo aplaudiu e eu fiquei ali parada, olhando tudo sem acreditar. Ele tinha sobrevivido. Enquanto observava o menino sendo colocado na ambulância, senti de novo aquele frio estranho nas costas, como se alguém estivesse me observando. Olhei para o rio e por um segundo tive a impressão de ver um rosto de criança sorrindo na superfície da água. Pisquei e a imagem sumiu. Uns dias depois do resgate, estava na central terminando uns relatórios quando uma mulher apareceu perguntando por mim. Reconheci ela na hora. Era a mãe do primeiro menino, o que não consegui salvar. Meu estômago afundou. Achei que ela tinha vindo reclamar de alguma coisa, sei lá. As pessoas às vezes precisam botar a culpa em alguém. Mas quando ela se aproximou, vi que trazia uma pasta na mão. Não parecia brava. "Preciso te mostrar uma coisa", ela disse com a voz baixa. Abriu a pasta e tirou um desenho feito com lápis de cor. Era o desenho de uma criança, com aqueles traços simples que eles fazem. Mostrava um rio azul, uma pessoa com roupa de mergulho e no fundo da água, um menino apontando para algo. Fiquei gelada olhando aquilo. Meu filho fez esse desenho uma semana antes do acidente. Ela explicou, com a voz tremendo um pouco. Ele nunca tinha se interessado por mergulho ou rios antes. Nunca tinha visto um mergulhador de resgate. Não entendi por que ele desenhou isso. Ela fez uma pausa e me olhou nos olhos. "Aí fiquei sabendo do outro menino que você salvou. Exatamente uma semana depois, no mesmo rio, no mesmo lugar que meu filho está apontando no desenho." Engoli seco, sem saber o que dizer. Ela continuou. "Vocês encontraram ele rápido demais. Todo mundo comentou isso. Era impossível achar alguém tão rápido naquela água suja." Fiquei olhando para ela sem conseguir dizer nada, como se tivesse esquecido de falar. Como é que eu ia explicar o que tinha acontecido debaixo d'água?
Que o filho dela tinha aberto os olhos e me mostrado onde outro menino ia se afogar uma semana depois. Que eu tinha sentido a mãozinha dele segurando meu tornozelo, me guiando até a vítima. Ela ia pensar que eu estava maluca, né? Mas olhando para a cara dela, percebi que ela já sabia de alguma forma. Mães têm esse sexto sentido. Respirei fundo e decidi contar tudo. Desde a água que ficou clara do nada até o rosto que achei ter visto no rio depois do segundo resgate. Enquanto eu falava, ela não demonstrou surpresa nem disse que eu estava inventando. Só balançava a cabeça, como se finalmente entendesse algo importante. Quando terminei, ela pegou o desenho de volta e passou o dedo por cima da figura do menino no fundo do rio. Ele sempre foi diferente dos outros, ela disse baixinho. Desde pequeno dizia coisas estranhas, como se soubesse de algo que a gente não sabia. Um dia, ele me disse que ia ajudar muita gente, mesmo depois que fosse embora. Aquela conversa mexeu comigo de um jeito que não sei explicar. Nos dias seguintes, voltei àquele trecho do rio várias vezes. Sentava na margem e ficava olhando a água passando, esperando, nem sei o quê. Uma explicação, talvez? Algum sinal? E aí, uma tarde, quando já estava quase indo embora, vi uma coisa brilhando na água rasa perto da margem. Me aproximei e encontrei um pingente pequeno, desses que as crianças usam. Era uma medalhinha de São Cristóvão, o protetor dos viajantes. Estava enterrada na lama, mas brilhava como se alguém tivesse acabado de limpar. Quando peguei ela na mão, senti aquele mesmo frio estranho de novo. E olhando bem de perto, notei as iniciais gravadas atrás. Eram as mesmas do primeiro menino. Como aquilo tinha vindo parar ali, depois de tanto tempo e tanta água correndo, não dá para explicar. Guardei a medalhinha no bolso e decidi não contar para ninguém. Algumas coisas a gente guarda só pra gente, sabe? Já faz um tempo desde que tudo isso aconteceu. Continuo trabalhando como mergulhadora de resgate, mas agora carrego aquela medalhinha sempre comigo quando vou entrar na água. E o mais estranho é que desde aquele dia, parece que consigo encontrar as vítimas muito mais rápido, principalmente crianças. É como se algo me guiasse direto para elas, mesmo na água mais escura. Os colegas de equipe até brincam que tem um radar para essas coisas. Não conto para eles. Mas sempre que sinto aquele friozinho nas costas ou nos tornozelos, sei que não estou sozinha lá embaixo. Tem alguma coisa naquela água que ninguém consegue explicar. Algo que a ciência não dá conta. Um menino que, mesmo depois de partir, continua fazendo o que prometeu para a mãe, ajudando outras pessoas. Às vezes, quando estou sozinha em algum mergulho e a visibilidade está ruim, sussurro um obrigada na água. Pode parecer loucura, mas tenho certeza que ele escuta. Nunca vou esquecer aquela noite de quarta-feira. Estava de plantão e já passava da meia-noite quando recebemos a chamada. Um acidente grave na rodovia que liga a capital ao interior. Eu e minha equipe fomos os primeiros a chegar no local. A cena era desesperadora. Um carro de passeio totalmente destruído depois de bater em um caminhão. A frente do veículo estava irreconhecível, amassada como papel. A chuva fina não parava de cair, dificultando ainda mais nosso trabalho. Os faróis da viatura iluminavam o asfalto molhado, refletindo aquele brilho que dá um aperto no coração de quem já viu muita tragédia. Quando me aproximei, ouvi gemidos vindos de dentro do carro. Era um homem, devia ter uns 40 anos, preso entre as ferragens. O rosto dele estava coberto de sangue, mas ele estava consciente. O mais impressionante é que, mesmo naquela situação terrível, a primeira coisa que ele perguntou foi sobre a família. Minha esposa e meus filhos. Eles estão bem? Ele repetia com a voz fraca. Olhei ao redor e vi os outros socorristas atendendo 3 corpos cobertos no acostamento. Naquele momento, senti um nó na garganta.
Como dizer a um pai que sua família inteira não tinha resistido? Decidimos não contar nada enquanto trabalhávamos para libertá-lo. Conversava com ele o tempo todo, tentando mantê-lo acordado e distraído da dor. Aguenta firme, amigo. Estamos quase conseguindo te tirar daí. Segurava sua mão para dar algum conforto, enquanto os outros cortavam as ferragens. Ele apertava minha mão com uma força surpreendente para alguém tão ferido. Foi nesse momento que senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo estranho aconteceu. O interior do carro, que estava gelado por causa da chuva, de repente ficou mais quente. E aí, olhando pelo retrovisor quebrado que tinha caído no meu colo, vi algo que me deixou paralisado. 3 silhuetas estavam sentadas no banco de trás, uma mulher e 2 crianças pequenas. Esfreguei os olhos pensando que era cansaço, mas elas continuavam lá. O mais assustador é que as silhuetas não tinham detalhes no rosto. Eram como sombras com forma humana. Tentei disfarçar meu espanto e continuei falando com o homem, mas minhas mãos começaram a tremer. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha certeza absoluta que o banco de trás estava vazio quando chegamos, e os corpos já estavam sendo atendidos lá fora no acostamento. De repente, o homem parou de falar sobre a dor. Seus olhos, antes cheios de agonia, agora pareciam focados em algo além de mim. Ele apertou minha mão ainda mais forte e sussurrou: "Eles estão aqui, não estão? Eu posso senti-los." Um calafrio percorreu meu corpo inteiro. Como ele podia saber? Não consegui responder, só balancei a cabeça sem pensar. Um leve sorriso apareceu no rosto machucado dele e seus olhos se fixaram num ponto atrás de mim. O mais estranho é que ele parecia estar vendo algo com muita clareza. "Meu amor, crianças, não se preocupem. Papai já vai", ele disse com uma voz surpreendentemente calma. Naquele instante, senti como se alguém tivesse passado por trás de mim. O ar ficou ainda mais quente e o cheiro de perfume de mulher, misturado com aquele cheirinho doce de criança, invadiu o carro destruído. Os paramédicos chegaram e assumiram o atendimento. Conseguimos finalmente tirar o homem das ferragens e colocá-lo na maca. Fiquei por perto enquanto eles o levavam para a ambulância, mas notei que seu estado estava piorando rapidamente. Ele não resistiu ao trajeto até o hospital. Quando voltamos para terminar de limpar a área e recolher nossos equipamentos, algo me fez voltar ao carro. A chuva tinha parado completamente. A lua finalmente apareceu, iluminando o local do acidente. Foi aí que notei algo no asfalto que fez meus joelhos fraquejarem. 3 conjuntos de pegadas molhadas subiam pela lateral da estrada até o carro. Uma pegada grande, de mulher, e 2 pequenas, de crianças. O mais assustador é que elas começavam do nada, como se tivessem surgido do ar, e terminavam exatamente na porta traseira do veículo destruído. Chamei meu colega para ver, mas quando voltamos com a lanterna, as marcas tinham secado completamente. Até hoje, ninguém da equipe acredita na minha história. Dizem que foi estresse, cansaço, sei lá. Mas eu sei o que vi. E sempre que fecho os olhos, ainda consigo ver aquelas 3 silhuetas sentadas no banco de trás, esperando pacientemente para levar o pai para casa. Aquela família se reuniu naquela noite, tenho certeza disso. Já vi muita coisa triste nessa profissão, mas nada igual a esse dia. É um daqueles momentos que mudam a forma como você vê o mundo e a morte. Às vezes, quando estou em um acidente grave, me pego olhando para os retrovisores dos carros, meio que esperando ver alguém que não deveria estar ali. Na minha profissão de bombeiro, e principalmente fazendo parte da equipe de resgate aquático, a gente enfrenta muitos desafios. Mas o que aconteceu naquela noite me deixou sem explicação até hoje.
Sempre escutei os ribeirinhos e pescadores contando sobre luzes estranhas que aparecem nos rios durante a noite, mas nunca dei muita importância para isso. Achava que era conversa de gente supersticiosa ou que passava muito tempo sozinha nas águas. Era uma sexta-feira de junho, bem na época das chuvas fortes, quando o rio fica mais cheio e perigoso. A água tinha subido muito por causa dos temporais que caíam sem parar. Nossa equipe recebeu uma chamada por volta das 10 da noite sobre um barco pequeno que tinha virado com 5 pessoas a bordo, 3 adultos e 2 crianças. Saímos na mesma hora, eu e mais 3 colegas da equipe. A chuva tinha dado uma trégua naquele momento, mas o céu estava completamente fechado, sem lua, sem estrelas, só aquela escuridão que engole tudo. A gente navegava devagar pelo rio, usando os faróis do barco e nossas lanternas, mas quase não dava para ver nada. A água estava muito agitada e escura como tinta. Foi aí que tudo começou a ficar estranho. A gente procurava qualquer sinal das vítimas quando notei uma luz esverdeada refletindo na água. No início pensei que era reflexo de alguma lanterna nossa ou de outra embarcação, mas não tinha nada por perto que pudesse explicar aquilo. Era uma luz que parecia vir da própria água, com um tamanho mais ou menos de uma bola de futebol. E o mais estranho é que ela não ficava parada e ia se movendo lentamente pelo rio, como se tivesse vida própria ou algum propósito. Apontei a luz para os meus colegas e todos ficaram meio sem reação, porque ninguém tinha visto algo assim antes. Era uma imagem muito estranha, aquela luz verde se movendo na água escura, quase como se estivesse dançando. A gente decidiu seguir ela, nem sei dizer por quê. Talvez instinto ou curiosidade mesmo. Enquanto seguíamos, a luz parecia ir mais rápido, como se quisesse que a gente acompanhasse. Um dos meus colegas perguntou se alguém estava ouvindo alguma coisa. No começo, eu só ouvia o motor do barco e a água batendo, mas depois de prestar mais atenção, deu para perceber um som fraco de alguém gritando por socorro. A luz começou a piscar mais forte nesse momento, como se estivesse sinalizando. Quando chegamos mais perto, encontramos um homem quase sem forças, agarrado a um pedaço do barco que tinha virado. A luz verde estava exatamente ao lado dele, iluminando onde ele estava. Tenho certeza absoluta que se não fosse por essa luz, a gente jamais teria encontrado ele naquela escuridão. Conseguimos tirar ele da água e o coitado estava em estado de choque, tremendo muito e mal conseguindo falar. Quando perguntei se ele tinha visto a luz, ele só balançou a cabeça, parecendo confuso. Achei que talvez ele nem tivesse notado por causa do desespero da situação. Mas então a luz voltou a se mover, indo para outra direção. E sem precisar falar nada, todos na equipe concordaram em seguir ela novamente. A luz verde nos guiou por quase 1 quilômetro rio abaixo. A chuva tinha voltado. Não era forte, mas aquela garoa fininha que atrapalha a visão e deixa tudo mais complicado. E cada minuto que passava, eu ficava mais impressionado com aquela luz. Ela parecia entender o que estava fazendo, sabe? Como se tivesse consciência. Às vezes diminuía um pouco de brilho, aí a gente acelerava o barco e ela voltava a ficar mais forte, como se estivesse esperando a gente alcançar. Era algo que não dá para explicar direito. Parecia que a luz queria nos mostrar alguma coisa. Depois de uns 20 minutos seguindo, ela parou de repente e começou a girar num mesmo ponto, fazendo movimentos circulares. Foi nessa hora que a gente viu uma das crianças agarrada num galho de árvore que tinha caído no rio. Era uma menina pequena, devia ter uns 7 anos, e estava tão cansada que mal conseguia se segurar. Quando aproximamos o barco, a luz simplesmente sumiu, como se tivesse feito o que precisava fazer. A gente resgatou a menina e ela contou que tinha se agarrado ali depois que a correnteza a arrastou para longe do barco. Ela estava com hipotermia, tremia sem parar e tinha os lábios roxos. Se a gente demorasse mais um pouco, ela não ia aguentar ficar ali. Um dos meus colegas, o mais velho da equipe, ficou calado o tempo todo,
com uma expressão estranha no rosto. Só depois ele falou que os antigos da região contavam histórias sobre luzes que aparecem no rio para guiar quem está perdido ou em perigo. Depois de colocar a menina e o homem em segurança no nosso barco, a luz apareceu de novo, um pouco mais distante. A gente se olhou e não precisou nem falar nada. Voltamos a seguir ela. Dessa vez, ela se movia mais rápido e a gente teve que acelerar o barco para acompanhar. Cheguei a pensar que podia ser algum tipo de reflexo natural ou algum fenômeno que a gente não conhecia, mas era impossível explicar como essa luz parecia nos guiar exatamente para onde as vítimas estavam. Ela nos levou até um trecho onde o rio fazia uma curva e a correnteza era mais forte. Ali, encontramos mais duas pessoas, uma mulher e outro homem, agarrados a uma parte do barco que tinha virado. Eles estavam exaustos, quase não tinham mais força para se segurar. A luz piscou várias vezes bem em cima deles antes de sumir completamente. Conseguimos resgatar os dois com dificuldade por causa da correnteza. O homem, assim que subiu no barco, perguntou se a gente tinha visto aquela luz estranha. Fiquei surpreso porque achei que só a nossa equipe tinha visto. Ele contou que a luz tinha ficado ao redor deles por algum tempo, como se estivesse mantendo eles acordados, até a gente chegar. A gente ainda precisava encontrar a quinta vítima, mas por mais que procurássemos, não vimos mais a luz verde. Usamos os métodos tradicionais de busca por mais 2 horas, mas não encontramos ninguém. Foi só na manhã seguinte que uma equipe achou a última vítima, infelizmente já sem vida, bem longe de onde a gente tinha resgatado os outros. Trabalho como bombeiro há um bom tempo e a gente sempre lida com situações de perigo, mas tem uma história que não sai da minha cabeça até hoje. Foi em 1993, numa madrugada de terça-feira. O pessoal da central acionou nossa equipe por causa de um incêndio num prédio antigo do centro, daqueles construídos na década de 40. Era um desses lugares com história, sabe? Piso de madeira antiga, corredores estreitos e aquele cheiro característico de lugar que já viu muita coisa. Quando chegamos lá, as chamas já tinham tomado conta de boa parte do 3º andar. A fumaça preta saía pelas janelas e dava para ver de longe. Aí a gente começou o procedimento padrão, desligar a energia, evacuar os moradores, essas coisas que a gente sempre faz. Tinha uma família no 1º andar que não queria sair de jeito nenhum. Estavam preocupados com os pertences e tive que explicar várias vezes que a vida vale mais que qualquer coisa material. Enquanto o pessoal terminava de tirar os moradores, eu e mais 3 colegas subimos com o equipamento para começar a combater o fogo. O calor era de outro mundo lá dentro, mesmo com todo o nosso equipamento de proteção. A gente foi avançando pelo corredor principal, usando a mangueira para controlar as chamas que lambiam o teto. A fumaça estava tão densa que mal dava para enxergar um palmo na frente. E aí, no meio daquele barulho todo de madeira estalando e vidro quebrando, a gente ouviu. Foi o Marcelo que percebeu primeiro, deu um cutucão no meu ombro e fez sinal para a gente parar. No começo, achei que era só o vento ou alguma estrutura cedendo, mas aí ficou mais claro. Era uma voz de mulher gritando por socorro, vinha de um dos apartamentos no final do corredor. O som era diferente, sabe? Não era desesperado como a gente costuma ouvir, parecia mais angustiado, como se ela estivesse chamando há muito tempo. E o estranho é que ninguém tinha registrado moradores naquele apartamento específico quando fizemos a evacuação. A gente se olhou e decidiu verificar mesmo assim, porque esse é nosso trabalho, né? Seguimos o som até a porta do apartamento 304. As chamas tinham consumido quase tudo ao redor. O papel de parede estava todo carbonizado. Os móveis do corredor eram só cinzas.
Foi difícil avançar. Tinha que pisar com cuidado porque o chão podia ceder a qualquer momento. Quando conseguimos entrar no apartamento, o fogo já tinha destruído quase tudo. A sala era só um monte de cinzas e os outros cômodos estavam completamente queimados. Mas aí, no meio daquela destruição toda, tinha uma porta fechada de onde a voz continuava chamando. O grito ficou mais alto quando chegamos perto, como se a pessoa soubesse que estávamos ali. O Sérgio, que era o mais experiente da equipe, tentou abrir a maçaneta, mas estava muito quente. Tivemos que usar o machado para derrubar a porta. Enquanto batíamos, a voz continuava lá dentro, cada vez mais clara. Me ajude, por favor, eu não consigo sair. Depois de uns 5 golpes, a porta finalmente cedeu e caiu. E aí, a gente ficou sem reação. A voz tinha parado de repente, como se alguém tivesse desligado um rádio. O quarto estava completamente intacto, entendem? Nenhum sinal de fogo, nenhuma marca de fumaça nas paredes brancas, nada. A cama estava arrumada com lençóis brancos, tinha uma penteadeira antiga com perfumes organizados, cortinas limpas nas janelas, tudo perfeito. Era como se aquele quarto nem fizesse parte do mesmo apartamento. A temperatura lá dentro estava normal, nem um pouco quente, enquanto do lado de fora tudo estava pegando fogo. A gente entrou, procurou embaixo da cama, dentro do armário, atrás das cortinas, mas não tinha ninguém lá. E o mais estranho é que quando olhamos mais de perto, vimos que o quarto parecia de outra época mesmo, com objetos dos anos 50 ou 60. O Marcelo foi o primeiro a notar uma fotografia em cima da penteadeira. Era uma mulher jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo preso num coque, usando um vestido simples. Atrás da foto tinha uma data escrita à mão, 20 de março de 1962. Nessa hora, o rádio da equipe começou a falhar, só chiava, e a temperatura do quarto caiu de repente. Ficou tão frio que dava para ver nosso próprio bafo, mesmo com todo aquele calor do incêndio ao redor. O Sérgio, que nunca foi de acreditar nessas coisas, disse que a gente devia sair dali rápido. Mas antes de conseguirmos ir embora, a porta do quarto bateu com força, sozinha. Tentamos abrir, mas parecia travada. Foi aí que ouvimos a voz de novo. Dessa vez como um sussurro bem perto do ouvido. Você não vai me deixar aqui de novo, vai? Um vento gelado passou pela gente, mesmo sem nenhuma janela aberta. O espelho da penteadeira rachou de uma ponta à outra, sozinho. Nessa hora, acho que nunca senti tanto medo na vida. Não era o tipo de perigo que a gente está acostumado a enfrentar. Era algo diferente. O João, que estava do meu lado, começou a rezar baixinho. A temperatura continuava caindo, e aí notamos que a foto da mulher não estava mais lá. No lugar dela, tinha apenas uma marca de queimado na madeira da penteadeira, como se alguém tivesse posto fogo só naquele ponto específico. De repente, a porta se abriu sozinha com um estalo forte. A gente olhou um para o outro sem entender o que estava acontecendo. O Sérgio fez sinal para sairmos dali, e não precisou pedir 2 vezes. Quando estávamos saindo, senti alguém segurar meu ombro, mas não tinha ninguém atrás de mim. Foi uma sensação tão real que me virei na hora, mas só vi o quarto vazio. Enquanto corríamos pelo corredor, o resto do apartamento continuava sendo consumido pelo fogo, paredes desabando, teto caindo. Tudo normal de um incêndio. Mas aquele quarto continuava intacto, como uma bolha no meio do caos. Já fora do apartamento, contamos para o comandante o que tinha acontecido, mas ele não acreditou muito. Achava que a gente estava confuso por causa da fumaça ou do calor. Depois que o fogo foi controlado, umas 2 horas depois, ele mandou a gente mostrar o tal quarto para confirmar a história. Subimos de novo, mas quando chegamos ao apartamento 304, não havia mais nenhum quarto intacto. Tudo estava completamente destruído, carbonizado até não sobrar nada, nem sinal daquela porta, da cama arrumada ou da penteadeira. Era como se o quarto nunca tivesse existido. O comandante olhou para a gente como se estivéssemos loucos.
E, sinceramente, até eu comecei a duvidar do que tinha visto. Na semana seguinte, fiquei curioso e fui pesquisar sobre o prédio. Descobri que em 1962 houve um incêndio no mesmo lugar. E uma mulher chamada Helena morreu trancada no quarto porque ninguém conseguiu chegar até ela a tempo. Segundo os registros, o corpo nunca foi encontrado, só sobrou uma marca de queimado no chão. O mais arrepiante é que, quando mostrei a descrição dela para o resto da equipe, todos reconheceram como a mulher da foto que vimos no quarto. O Marcelo até comentou que a data atrás da foto era exatamente do dia do incêndio antigo. Desde aquele dia, nunca mais consegui entrar num incêndio sem pensar naquela voz pedindo ajuda. Às vezes, quando estou no plantão noturno e tudo fica quieto, tenho a impressão de ouvir aquele mesmo sussurro. Você não vai me deixar aqui de novo, vai? Nunca contei essa história para muita gente porque sei que poucos acreditariam, mas nós 4 que estávamos lá sabemos o que vimos e ouvimos. E o mais estranho é que, uns meses depois do ocorrido, descobrimos que o prédio tinha sido construído sobre os escombros de uma antiga casa que pertencia à família de Helena. Como se ela nunca tivesse realmente saído dali, presa no mesmo momento, repetindo seu pedido de socorro para qualquer um que pudesse ouvir.